dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui hoje, nessa casa maravilhosa. Eu não conhecia ainda essa nova sede do TRT. Eu tomei posse aqui como juíza substituta com o doutor Paulo Boal, doutor José Aparecido, recebida pela querida doutora Eneida. Isso foi lá em 1994 e retornei algumas vezes, depois da minha permuta para São Paulo em 95, e já tinha mais de 10 anos que eu não vinha a Paraná. Então, meu super bom dia a todos. Quero parabenizar a Pavir, né, a doutora Neide, desembargadora, que está à frente dessa importante iniciativa. O presidente do tribunal e todo o apoio que ela tem recebido. Essa é uma comissão que não tem paradigma aqui nesse país. Então, nós estamos acreditando em mudanças, né? Então, todos os membros da Pavir e todos que estão se empenhando. O fato de vocês estão aqui hoje, numa sexta-feira de manhã, onde podiam estar fazendo muitas outras coisas, significa que nós temos pessoas que realmente estão querendo fazer a diferença, e nós vamos fazer essa diferença. O tema que me foi proposto sobre a história do negro no judiciário é um tema muito, muito importante, muito interessante. E assim que me ligaram e me falaram, né, sobre o tema, eu falei, nossa, mas como, né? Nossa história é tão ainda é uma história ainda muito pequena, mas é uma história significativa. Eu vou falar muito pouco sobre a questão histórica, mas eu quero falar mais sobre o que nós temos hoje, porque é importante que nós tenhamos diversidade na magistratura. Pesquisando, porque muitos dizem que o ministro Joaquim Barbosa foi o primeiro ministro negro do Supremo Tribunal Federal. E, na verdade, ele não foi o primeiro ministro negro do Supremo Tribunal Federal. O primeiro chama-se Pedro Lessa. Ele tomou posse em 1907 e fez parte até 1921, quando ele faleceu. Pedro Lessa, ele, muito curiosamente, a família dele, hoje, né, atualmente, eles publicaram alguns documentos e cartas que ele tinha, e muito da história de Pedro Lessa, como ministro do Supremo, foi conhecida. Por exemplo, eu fiquei sabendo que as bisnetas de Pedro Lessa, apenas recentemente, souberam que Pedro Lessa, que o bisavô era negro. Ele, como ministro, integrante do Supremo Tribunal Federal, ele era constantemente assediado por Epitácio Pessoa, que era um outro ministro do Supremo, que debochava dos traços negros que ele tinha, e dizendo que, inclusive, Pedro Lessa tinha a mania de falar grosso para disfarçar a ignorância com o mesmo ardil desastrado com que raspava a cabeça para dissimular a carapinha. Então, esse era o colega de trabalho do primeiro ministro negro do Supremo Tribunal Federal, que hoje dá nome ao Fórum Pedro Lessa, ao Fórum de Primeira Instância que nós temos da Justiça Federal na Avenida Paulista. Então, muito poucas pessoas sabem que Pedro Lessa foi negro. Então, antes de Joaquim Barbosa, nós tínhamos já algumas pessoas na magistratura fazendo alguma história. Veio aí um período, e mais recentemente, em 1963, nós tivemos uma juíza negra em Salvador, tomou posse lá, colega aí, né, não contemporânea, ele estava nascendo em 1963, o doutor Ivanilton, né, o desembargador, mas ela é a doutora Maria das Graças, se eu não me engano, que há pouco tempo veio aí a notícia de que Luiz Linda Valois se anunciava como a primeira juíza negra do Brasil, mas que havia uma outra que era muito anterior a Luiz Linda Valois. É uma história recente, mas é uma história importante, porque a composição da magistratura e do judiciário em si, aí falando também da questão dos servidores, ela muda o destino de uma nação, né? Ela muda a sociedade de forma profunda. E foi sobre isso que eu falei o ano passado,
quando me chamaram para participar do TEDx, falaram, doutora, o que a senhora quer falar? Eu falei, olha, eu quero falar sobre uma coisa que não existe. Eu quero falar sobre a ausência, e a ausência de diversidade na magistratura brasileira. Eu tenho aqui um controle do... Ah, não, no próprio computador, né? Isso aqui está correto, né, doutora? Tá, perfeito, é isso mesmo. Muito obrigada. Essa é uma pergunta que eu faço a vocês. Quantos juízes negros você já encontrou na sua vida? E não conta aqueles que vocês viram na televisão, no How to Get Away with Murder, aqueles americanos. Quantos juízes negros vocês realmente já encontraram? Fala lá atrás. Quantos? A senhora de blusa laranja, quantos juízes negros a senhora já viu pessoalmente na sua vida? 2. Toivanilton? 4. Doutor Jair? Quantos? 5. Está melhorando. Doutora Eneida, quantos? 5. E o doutor José Aparecido? Em pessoa, né? 4, já encontrou. Doutor Boal? Tá, viajando pelo Brasil, né? Tá certo. Doutora Neide? 5. Quando eu vim para cá em 94, algumas pessoas comentavam comigo, olha, tem uma outra parecida com a senhora. E eu pensava, que mistério é esse? Que outra parecida comigo? E aí fui saber, depois com muita alegria, que havia uma outra juíza negra, que eu cheguei a ver rapidamente num evento, nós nos reencontramos ontem à noite, que era a doutora Neide. A outra parecida comigo era a doutora Neide, e ali, de forma velada, queriam falar, olha, existe uma outra juíza negra. Né? Realmente, você não encontra juízes negros com facilidade. Né? Então, nós estamos aqui com pessoas que estão na magistratura, né, há muitos anos, e encontraram com 2, 4, 5 no máximo. Né? Foi aí parece que 5 foi o recorde. Né? Essa é a composição da magistratura brasileira. Então, nós temos, com base nesse censo do CNJ, o último que nós temos de 2015, nós temos um número de 14% de magistrados negros, e aí se incluem negros e pardos, autodeclarados. E o restante de magistrados brancos, 64% são homens brancos, acima dos 40 anos e casados. Então, sobrou muito pouco espaço para nós, mulheres, e para nós, mulheres negras, um espaço ainda menor. Esse censo ele pode ser acessado na página do CNJ, e ele é bem especificado por justiça, por ramo de justiça. Então, tem justiça estadual, tem justiça do trabalho. Por exemplo, para mim, que sou da Justiça do Trabalho da 2ª Região, esse número de 14% de magistrados negros cai para 8% apenas. Só que nós somos o maior tribunal do Brasil. Então, no TRT mesmo, nós somos em 90 desembargadores, né, são 90 desembargadores, tem uma desembargadora negra apenas. A população brasileira, como sabemos, né, ela é composta hoje de 54% de pessoas autodeclaradas negras e pardas. Então, é mais ou menos como deveria ser, né, o quadro de magistrados por raça. Isso é como é. Se você fizer uma pesquisa bem rápida no Google, pesquisa pelo termo juiz. Se alguém tiver celular aí, pode acessar, vai no Google e pesquisa. A pesquisa do Google vai mostrar isso. Essa é a imagem do juiz, né, do magistrado, e principalmente também do magistrado brasileiro, não só como tem ali com aquela peruca, né, da magistratura no Reino Unido. Esse é o estereótipo, é a imagem que as pessoas têm, e é o que corresponde à realidade, como nós vimos pelas estatísticas. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você vive em algum estado, né, se você for réu, espero que nunca sejam, né, réus em processos criminais em estados como Maine, New Hampshire, North Dakota e Vermont, você nunca será julgado por um juiz negro. Não existem. Né? 0 possibilidade de ser
julgado por um juiz que tem a mesma cor da pele que a sua, se você for negro. Nesses estados, desista. Isso traz um impacto, com certeza, a gente vai ver a seguir. Essa foto, ela é de 2014. Ela foi tirada num evento da Columbia University, onde eu fiz o meu primeiro mestrado em Direito, e separadamente, é tradição, eles colocam, né, eles querem uma foto dos juízes, ex-alunos da Columbia University, da Faculdade de Direito. E essa foto aqui mostra realmente como essa ausência de diversidade na magistratura está refletida. Essa é uma universidade de elite americana, e você tem ali 1, 2, 3, 4 juízes negros. Você pode verificar que tem um hispânico e um que poderia até ser classificado talvez como árabe, né? Porque só a cor da pele também não identifica o que você é. Então, você pode ter uma pele bem escura e ser de ascendência espanhola, e não necessariamente africana. Só o registro que ao meu lado ali estava uma magistrada, que é a Sheila Abdul Salam, uma mulher de fibra, foi uma das primeiras magistradas negras na Corte Suprema de Nova York, e ela, infelizmente, faleceu agora em abril, em circunstâncias bastante misteriosas que não foram esclarecidas. Era um ícone para nós todos, que nos espelhamos nessas mulheres, né, negras magistradas que vêm à nossa frente. Então, essa foi Sheila Abdul Salam, que era uma das minhas grandes amigas negras magistradas. No Reino Unido, a proporção de negros na magistratura também é muito pequena, menor ainda que nos Estados Unidos, é algo em torno de 5% de magistrados negros. A balança deveria ser assim, né? Diversa, colorida e mostrando o que nós temos de diversidade na população. E por que é importante? Na época que me convidaram para o TED, mas, doutora, por que a senhora quer falar sobre magistratura, sobre ausência de diversidade na magistratura? Por que isso é importante? E eu tive que explicar algumas vezes para os curadores do TEDx a importância disso. No mundo inteiro, os seres humanos são iguais. Nós somos, essencialmente, né, iguais. A diferenciação da cor da pele, ela, em sociedades X ou Y, elas determinam o seu destino. Elas determinam a forma como você vai pensar, e elas determinam como a sociedade vê você. Isso acontece no mundo inteiro. Com maior ou menor grau, os seres humanos são os mesmos, e a questão de raça e de cor, ela influencia na forma como a sociedade te trata, influencia como você é tratado no restaurante, influencia onde você vai nascer, onde você vai viver. Os números recentes aqui do Brasil, que estão sendo, inclusive, divulgados agora pela ONU numa grande campanha, a exemplo dessa campanha Vidas Negras Importam, começou essa campanha aqui também no Brasil, porque a cada 21 minutos, um jovem negro no Brasil é morto, vítima de violência. A violência contra as mulheres negras, falávamos ontem à noite, eu e a doutora Neide, sobre isso, a violência contra as mulheres negras aumentou nos últimos anos aqui no Brasil, com todas as campanhas e com Lei Maria da Penha, né, com delegacias especializadas. Mas a violência contra a mulher branca caiu. Outra questão que você vê hoje, né, nas parcas estatísticas que nós temos aqui, que direcionam, né, e te dão informação sobre a questão de raça, cor, que faz recortes, é que, por exemplo, o desemprego na população negra, né, dentre a população negra, é muito maior. Então, o negro, ele é o primeiro a perder o emprego e ele é o último a conseguir se recolocar. Quando vai haver um corte na empresa, quem que vai ser cortado primeiro? Né? As estatísticas falam, o desemprego é muito maior dentre a população negra, né? E apenas 5%
né, de negros, hoje, no Brasil, ocupam cargos de chefia, diretoria e presidência de corporações. Tudo isso, todo esse panorama... mais um dado que, para mim, bastante chocante. Na cidade de São Paulo, especificamente, foi feita uma pesquisa, um estudo prolongado, que descobriu-se que um homem que vive num bairro como Jardim Ângela, que é um bairro da periferia da Zona Sul, bastante deficitário, ele tem expectativa de vida de 50 e poucos anos, comparativamente com outro, né, um outro morador de um bairro, por exemplo, do Brooklyn, que é da Zona Sul, mas de população mais afluente, onde a expectativa de vida é de 70 e poucos anos. Nós sabemos que a maior parte da população do Jardim Ângela, né, é a população negra, e também que a expectativa de vida dos negros é menor que a expectativa dos brancos, né. Isso é o que determina, isso é o que a cor da pele influencia na vida de alguém. É onde você vai nascer, como você vai morrer, e, antes disso, como você vai viver também, né? Porque a população negra vive com todos esses percalços aí de fugir da violência, de tentar conseguir um emprego, de ganhar muito menos do que um outro colega branco. Na pirâmide, a população negra, a pirâmide começa lá em cima, né? A pirâmide social, então a pirâmide socioeconômica. Então, homem branco lá em cima, abaixo mulher branca, abaixo da mulher branca, homem negro, e abaixo do homem negro, na base de tudo, a mulher negra. Todos esses dados significam que nós precisamos, muitas vezes, né, dentro do judiciário, nós precisamos exercer uma qualidade, né, uma característica humana, que é a característica de se usar a empatia. Porque alguém chega em mim e fala, olha, eu sou judeu e fizeram isso, isso e isso. Eu não sou judia, mas eu posso imaginar, né, usando a empatia, como é que aquela pessoa se sentiu e me colocar no lugar dela na hora de analisar aquele processo que está nas minhas mãos. É um processo de uma pessoa LGBT, de uma pessoa trans. Poxa, eu não sou, mas usando a empatia, você consegue se colocar no lugar do outro. É uma qualidade muito importante para os julgadores. Quando você recebe um processo, né, e você vê lá o reclamante, o autor, olha, eu fui discriminada dentro do emprego, me chamava de negrinha, macaco, preto quando não apronta na entrada, apronta na saída, como aquele apresentador aí de televisão conhecido falou aí outro dia, isso é coisa de preto, né? Criticando alguém que estava buzinando na rua, que ele sequer sabia quem era, mas já acusou ali um negro de estar fazendo confusão na rua. Então, isso são situações que são comuns para nós negros. Nós vimos isso todos os dias. Há alguns anos atrás, existia um código secreto em anúncios de emprego. Anúncios de emprego com excelente aparência. Nós, da comunidade negra, sabíamos muito bem que não adiantava se candidatar para aquela vaga. Excelente aparência, excelente aparência exclui negros. Isso são dados que, se você não é negro, você não vai saber. Eu sei porque eu nasci negra e sempre vivi como negra. Não é? Mas então só negro pode julgar processo de negro? De forma nenhuma. É a questão da empatia. Alguns anos atrás, foi descoberta a tecnologia do DNA nos Estados Unidos, a tecnologia do DNA para uso em análise de provas em processos criminais. E outros também passaram a ser utilizados também, como hoje a gente vê aqui, DNA para investigação de paternidade. Mas é uma tecnologia recente, não passa aí de 30 anos. Assim que essa nova tecnologia passou a poder realmente ser levada às cortes para análise e reanálise de processos criminais, surgiram algumas organizações não governamentais que elas assumiram a defesa de já condenados.
Eu estava estudando nos Estados Unidos nessa época e acompanhei de perto uma dessas organizações, que é a Innocence Project. A Innocence Project, de 1999 até 2016, eles foram sozinhos responsáveis pela reversão de condenações criminais em cerca de 219 processos. Essas pessoas já condenadas à morte, elas estavam apenas ali no que se chama o corredor da morte. Desses 219 condenados, quase 200 eram negros. Esse aqui é um dos que foram aí beneficiados, teve o processo dele revisto e a saída dele da corte com um dos advogados da Innocence Project. Existe uma desigualdade. A população afro-americana, ela tem um número muito mais reduzido, algo em torno de 18% da população americana é afrodescendente. Só que eles são a maioria no corredor da morte. Como é possível isso? A maior parte das vítimas de assédio moral, no trabalho, elas são negras. Mas a população negra, ela não é a maior parte da composição desse mercado de trabalho, dentre os postos todos analisados. Então, a população negra, ela é objeto de uma incidência muito maior de casos de discriminação, não só discriminação racial, mas discriminação em termos de salário, discriminação por conta de idade, discriminação por conta da condição de saúde, né? Quando retornam de licenças médicas. Você tem um número muito maior, e nós que estamos na Justiça do Trabalho sabemos disso na prática, né? Porque nós vimos, né, diariamente, semanalmente, nós recebemos esse processo e nós vimos que isso acontece mais. Hoje, nós temos um problema muito grande, esse é um tema que eu terminei de escrever um artigo, que é a questão da discriminação estética com relação ao negro, o assédio estético-moral. As meninas negras que passaram agora, por conta de todos esses movimentos, das doutoras Neides, né, do doutor Ivanilton, do doutor José Aparecido, passaram a se valorizar, e valorizar mais a estética dela. Elas estão sofrendo assédio no emprego porque o empregador não quer que elas apareçam lá com um cabelão, com o cabelo natural que elas têm. Não é? Então, pedido para que, olha, tem que alisar o cabelo. Muitas vezes não conseguem sequer a vaga. Eu, recentemente, fiz uma pesquisa com um grupo de advogadas negras e fiz a seguinte pergunta: você já foi discriminada em entrevistas de emprego por conta da sua aparência? Das quase 70% que disseram, sim, eu já fui discriminada, a pergunta seguinte é: se você foi discriminada, você conseguiu o emprego? 100% não conseguiram o emprego. Não conseguiram. Por mais capacidade e currículo que tivessem, que possuíssem. E essa é a questão da empatia. Quando você tem um judiciário diverso, você vai ter uma jurisprudência diversa. Então, você vai ter diversos tipos de pessoas que tiveram diversos tipos de experiência, que vieram de todos os setores da sociedade, analisando os processos. Isso é que vai criar uma jurisprudência diversa e é isso que vai influenciar também a cultura em que nós vivemos, a sociedade, mudar esse parâmetro onde você tem 54% de pessoas que são esquecidas, que sofrem violações diárias, né, em seus direitos subjetivos, em sua dignidade, e elas não encontram uma resposta para essa situação. E é por isso que é importante que nós tenhamos este judiciário diverso. Eu tenho uma sentença muito antiga minha, nem lembro mais de quando era, na qual uma multinacional praticou alguns atos de racismo, um preposto, e eu condenei essa empresa e com base também no fato de que, na legislação americana, essa empresa não poderia fazer isso, eles não poderiam fazer o que eles fizeram com o funcionário aqui, e, na época, até mandei uns ofícios para que as instituições sindicais lá soubessem também
já que nós estamos num mundo globalizado, então você não pode sair do teu país, indo para o país das pessoas, né, tratar diferentemente, você tem que usar o mesmo padrão. Até hoje, colegas me telefonam, Milene, você tem aquela sentença? Qual que é mesmo o número daquele processo? Porque não se encontra essa jurisprudência diversa para atender, né, a diversidade de temas que nós temos. Então, nós precisamos de juízes de todas as cores, de todo tipo de gênero, de todo tipo de orientação, né, sexual, para que a gente tenha esse judiciário que vai atender o que é a população brasileira. Dentro de um governo democrático, como nós estamos aqui, supostamente, né, no Brasil, você precisa que todos os poderes eles também se pautem pelos princípios democráticos. E o que é a democracia? A democracia é a participação do povo, né? É o governo que vem do povo. O povo brasileiro é 54% negro. Não é 8%, não é 14%, 54%. Então, a gente precisa recompor, né, essas instituições, precisa recompor os tribunais e vários outros espaços, para que a gente tenha uma sociedade verdadeiramente justa, uma sociedade igualitária. E esse clamor por justiça, por igualdade, por democracia, ele está nas ruas. A gente ouve todos os dias. Né? Quem me segue nas redes sociais sabe que eu estou sempre olhando aqui e ali. Eu, agora, em julho, estava em Nova York e tinha lá uma passeata grande, o pessoal logo fizeram uma música contra o Trump. Você vê o clamor por justiça em todos os lugares. Né? E eu ouço esse clamor diariamente também. Para responder esse clamor, a mim só me cabe julgar os processos que me são submetidos, usando a empatia, usando os princípios constitucionais, a lei, e como se eu tivesse à minha frente uma venda que não me permitisse efetivamente ver quem está à minha frente para ser julgado. Muito obrigada.